paz de Jesus esteja com todos vós, nas vossas casas, com as vossas famílias. Mais uma vez, a comunidade de São Tomé, da Igreja Lusitana, em Castanheira do Ribatejo, sendo impossível reunirmos fisicamente no templo para louvar, para orar e para meditar, então esta comunidade faz presente para um breve culto, por ação do Espírito Santo, para partilhar convosco esses momentos que nós tanto ansiamos. Todos nos sentimos um pouco tristes porque não podemos fisicamente vivermos em família de fé. Nós sentimos falta de darmos um abraço uns aos outros, sentimos falta de nos encontrarmos na casa de Deus para ouvirmos a palavra e para partilharmos com os irmãos dos nossos sentimentos. Mas eis que num tempo especial, num tempo de quarentena, nós descobrimos alguns dons de que o Senhor nos dotou e que nós agora pusemos a render ao serviço dos irmãos. Por isso gostaríamos, neste encontro de hoje, embora feito através de um circuito diferente, mas gostaríamos que este encontro nos conduzisse até bem pertinho de cada um de vós, para que, de verdade, nós nos sentíssemos em comunhão fraterna. É neste espírito de comunhão que nós hoje queremos recordar e queremos saudar com carinho e também com saudade os nossos irmãos que foram batizados na nossa comunidade, que passaram pelos bancos da escola dominical, mas que por razões diversas das suas vidas agora se encontram afastados da comunidade. Também saudamos os nossos queridos irmãos que se encontram na diáspora e através destes encontros nós temos constatado que muitos estão ao longo do nosso país, ao longo de Portugal, mas também pelo mundo, espalhados pelo mundo, e que desta forma se unem à família de Cristo. E estamos naturalmente muito alegres, porque nos sentimos próximos dos membros da Igreja Lusitana, espalhados por tantas das nossas comunidades, no Norte e no Sul, e que todos juntos estamos vivendo momentos de fraternidade e de amor. Então, meus queridos irmãos, nós queremos pela fé que estes encontros revelam-nos os sinais visíveis, os sinais reais da presença do Deus vivo. Pedimos ao Senhor que nos capacite para sermos vasos de bênção através de uma nova forma de evangelizar. Agradecemos ao Pai porque descobrimos esta janela de oportunidade para cumprir aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Meus amados irmãos, que este culto, este pequeno culto, venha renovar as nossas forças. Que estes momentos renovem a nossa fé naquele que deu a vida por nós, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Por isso dizemos: Aleluia, Cristo ressuscitou. Na verdade ressuscitou. Aleluia. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Não com o fermento velho, o fermento da corrupção e da maldade, mas com o pão ázimo da pureza e da verdade. Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, não morrerá mais. A morte nunca mais terá poder sobre ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado, de uma vez para sempre, e a vida que recebeu é vida para Deus. Considerai-vos vós também mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em união com Cristo Jesus. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que morreram. Assim, por meio de um homem, começou a morte do mundo, e por outro homem começou a ressurreição dos mortos. Unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte.
e unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Para que a paz esteja conosco e o amor de Cristo em nós penetre, juntemos as mãos e com fraternidade lancemos a paz por toda a terra. Jesus Cristo é Senhor. Para que a paz seja conosco e o amor de Cristo em nós penetre, juntemos as mãos e com fraternidade lancemos a paz por toda a terra. Jesus Cristo é Senhor. Convido-vos agora, meus irmãos, para uns momentos de oração, mas uma oração individual, onde cada um, no seu próprio espaço, na sua casa, irá implorar bênçãos divinas sobre os temas que irão ser passados nos vossos ecrãs, irão ser sugeridos nos vossos ecrãs. Então, vamos orar. Deus, Pai eterno, fomos criados pelo Teu poder e redimidos pelo Teu amor. Fortalece-nos e guia-nos por a ação do Espírito Santo, para que nos entreguemos a Ti e uns aos outros em amor e serviço. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Com toda a confiança, escutemos agora a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Vamos orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação,
e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? O mundo gira, os dias passam, por isso nada acabou. Talvez apenas tenha recomeçado. Como crianças que teimam em ser independentes, assim fomos nós para Deus. E Ele Todo-Poderoso gritou, e o mundo parou. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? As aves de Deus voam, os nossos aviões não. Os peixes de Deus nadam, os nossos barcos não. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? Estamos nós em nossas gaiolas de betão, enquanto lá fora a natureza floresce numa bonita primavera. Renova-se a criação, e viu Deus que era bom, outra vez. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? Estamos nós escravos do nosso eu? Estaremos nós ainda naquela rua de cruz? Achamos nós que temos tempo? Ou Jesus nos libertou? Outra vez. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? Aleluia! Jesus ressurgiu no seu templo, o templo de Deus que habita em vós. Esse templo que sou eu, tu, nós. Esse templo que Deus criou à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? O tempo voa, diz o povo, mas agora é lento, não passa. Lento para rir e sorrir, lento para chorar e sentir, lento para ouvir e falar, lento para abraçar e amar. Outra vez. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? Então paro e escuto no silêncio do seu templo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas será que Deus nos libertou? Obrigado, porque o tempo parou para rir e sorrir, porque parou para chorar e sentir, para ouvir e falar, até abraçar e amar. Pois tão rápido era o tempo, tão curto e barulhento, que nem te ouvia no suave bater à porta do teu templo. O tempo parou para mim, para ti, para nós. Mas agora sei porque ele parou. Parou para mim, para ti, para nós. Parou para que entres no seu templo, que há em nós. Amém. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que
o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a Igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vais. Se estás comigo, sempre me sustens. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vinde, Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos ali reunidos, e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evangelho de João. Capítulo 20, versículos 19 a 31. Palavra da salvação. Bom dia a todos. A paz seja convosco. Nos próximos minutos vamos meditar sobre esta questão. Como é que nós podemos atravessar estes momentos que estamos a viver em segurança? A palavra de Deus realmente é a chave. E nós temos a palavra de Deus, temos a fé e temos Jesus Cristo. São coisas fundamentais para nós podermos viver estes tempos, e não só estes tempos, mas também tempos normais, não só tempos de crise, mas vivermos uma vida em segurança. Então, esta palavra de Deus que nós temos, a Bíblia, não é? É uma fonte de inspiração para cada um de nós, não é? Há certas coisas que
que são essenciais na vida e para as quais nós não conseguimos explicação, a ciência não pode explicar e nós temos que basear-nos apenas na nossa fé. Coisas importantes como a nossa origem, de onde é que nós vimos, qual é o significado da nossa vida, qual é que é o propósito porque estamos aqui, e a esperança, qual é a esperança que nós temos, esperança no futuro. São coisas que nós não podemos, para as quais não podemos obter explicação através da ciência, não podemos realmente muitas vezes compreender, mas são coisas básicas da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus se mantém sempre atual, porque realmente ela fala acerca destas coisas básicas, essenciais para a nossa vida. E essas coisas não passam de moda, o tempo não passa sobre elas, são essenciais sempre para a nossa vida. Lembro, por exemplo, aqui há uns anos, quando num momento da minha vida, no meu trabalho, em que foi talvez das poucas alturas em que eu me lembro de ter dificuldade em me levantar para ir trabalhar. Não tinha realmente motivação. E foram realmente momentos difíceis, 1 ano e tal, quase 2 anos, em que também orava durante muito tempo, orei realmente para Deus me dar mostrar uma solução, uma luz ao fundo do túnel. Mas é interessante porque eu fisicamente estava bem, intelectualmente estava bem também, mas no entanto não tinha vontade, não é, de ir para o trabalho. E porquê? Por estas razões muito simples. Qual era o significado daquilo que eu estava a fazer? Qual era o propósito? Não havia propósito assim que me animasse. E qual era a esperança do futuro em relação àquele trabalho? Não sabia. Então vemos que estas coisas que são essenciais e que movem a nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos explicar através da ciência e de outros meios, mas são coisas reais e coisas fundamentais na nossa vida. E é isso que fala a palavra de Deus. Por exemplo, nesta altura muita gente lembra-se do Salmo 23, não é? É um salmo extraordinário. Mas também, em particular, no Salmo 91. O Salmo 91, em particular, porquê? Porque ele fala acerca realmente de confiança, acerca de buscarmos em Deus aquilo que precisamos para a nossa vida, o nosso sustento, não só físico, mas também espiritual. Temos confiança. E é um salmo que fala acerca de pestes e de pragas e, portanto, de alguma forma está muito relacionado com este período e muitas pessoas leem este salmo. Realmente é um salmo muito interessante, podemos só ler umas pequenas partes. Diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, é um salmo de confiança. E também com confiança vem a esperança, não é? E depois ele tem outros versículos, por exemplo, que dizem: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, ou à tua tenda, como diz aqui nesta expressão. Então vemos que, se confiarmos em Deus, não é? Segundo este salmo, podemos interpretar assim, estaremos em segurança. E realmente essa é a experiência que nós temos, aqueles que queremos, e também a experiência de muitos que estão aqui, muitas histórias, muitas vidas estão aqui descritas na Palavra de Deus. Mas há quem interprete este salmo de uma outra forma e diga assim: se eu confiar em Deus, Deus me vai ajudar e nenhum mal vai acontecer. Não vou ser infectado por este vírus, não vou ser ferido se for para a batalha, Deus nada de mal me vai acontecer. Mas realmente não é bem isto que este salmo diz. Este é um salmo acerca de confiança. Nós confiamos que Deus pode todas estas coisas, nos pode livrar de todo o mal e
e podemos viver em segurança, não é? Baseados na nossa fé. Mas será que não passamos por dificuldades? Será que não passamos por doenças? Será que os cristãos são diferentes das outras pessoas? Nós vemos, claro, que não é assim, não é? Nós somos sujeitos às mesmas coisas. Jesus Cristo disse no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, realmente, é isto. Nós podemos passar, com Cristo na nossa vida, passar através das dificuldades e das crises em segurança, porque confiamos. Sabemos que, no final, vamos ter vitória, não é? Mas pelo caminho vão acontecer coisas certamente más para nós. Nós estamos livres disso, não é? E é interessante que este mesmo salmo foi usado por Satanás, o inimigo das nossas almas, naquela passagem em que há a tentação de Jesus. Então, naquela passagem, realmente Satanás invoca a palavra de Deus, este salmo. Quando diz no versículo 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E depois no 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Quando Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e disse: olha, tira-te daqui abaixo, porque Deus dará ordem aos teus anjos para que não te aconteça mal nenhum e nem sequer te toques nas pedras e não te aleijes. Então vemos que a palavra de Deus por si só, não é, pode ser usada até por Satanás e, portanto, temos que olhar para ela no seu contexto, não é? Uma regra importante quando nós tiramos conclusões da palavra de Deus é realmente ver o contexto. Haverá outras passagens na Bíblia que estão em desacordo com aquilo que nós pensamos que está a ser, que é a conclusão daquilo que estamos a ler. Isso é muito importante, não é? Fazemos essa análise. Porque aqui com este Salmo 91 nós podíamos pensar: então não, eu vou confiar em Deus, vou orar e não vai acontecer nada, não vou ficar doente, nada, não é? Mas nós olhamos para outras passagens, não é? E vemos, por exemplo, que José do Egito é uma história que nós conhecemos bem, não é? Aquele filho de Jacó, não é? Filho de Israel, que, reparem bem, ele viveu uma vida extraordinária, porque no final ele era praticamente primeiro-ministro do faraó do Egito, tinha grandes poderes, e pôde com isso salvar não só a sua família, porque aquela terra estava a haver uma grande fome, não só no Egito, mas naquelas terras ali, terras de Israel, ali ao redor, e pôde salvar não só a sua família fisicamente, mas também espiritualmente, não é? E passar-lhes essa confiança em Deus, esta esperança, mas também milhares, milhões de pessoas, não é? Tanto do Egito como daquelas terras ao redor. E, no entanto, o que é que aconteceu antes? Será que ele não passou por dificuldades, não passou por doenças, não passou por nada? Não, nós vemos na história o contrário. Ele nasceu numa família, podemos dizer, disfuncional, porque o seu pai teve várias mulheres, filhos de várias mulheres, e ele dava preferência a este seu filho, não é, José, em relação aos outros. Os outros tinham inveja dele por causa desta preferência, etc. Também estava relacionado com a sua mãe, também que ele dava preferência às outras mulheres que ele tinha. Portanto, vemos todo este contexto disfuncional desta família. E no meio disto tudo, os seus próprios irmãos, com inveja dele, então um dia, já fartos daquela situação, decidem matá-lo e deixá-lo numa cova, no deserto, para que ele ali morresse. Portanto, vemos, a vida de José não foi realmente fácil. Naquela altura sabemos que passava uma caravana de pessoas que iam para o Egito, e os seus irmãos então lá resolveram não deixar ali, mas vendê-lo àqueles homens que o levavam para o Egito. E ele foi para o Egito, foi vendido a um servo do faraó, um eunuco, e enquanto serviu, realmente aquele servo, aquele eunuco prosperou, porque realmente tudo aquilo que José fazia prosperava. Via-se que Deus estava com ele nesse aspecto.
mas depois também sofre assédio sexual pela mulher deste eunuco, e ele realmente vemos a verticalidade, não é, da sua vida, como ele é reto, não é, e foge dessas coisas, mas por causa disso depois vai preso, porque a mulher deste eunuco depois acaba por denunciá-lo como se ele tivesse realmente tido relações com ela. Ele é preso injustamente. E vemos que na prisão ele começa realmente a ser abençoado também, e às tantas já era ele uma espécie de superintendente perante os outros presos, porque os guardas lhe davam realmente essa possibilidade dele realmente superintender, porque ele tinha um dom para organizar as coisas, para falar com as outras pessoas. Então, realmente, até ele então, depois chegar através de uns sonhos, ele chegou, realmente interpretou uns sonhos do faraó, e então, a partir daí, depois, a sua vida mudou completamente, e ele chegou, como disse, chegou a primeiro-ministro do Egito, com grande poder e com grande autoridade naquela terra. Então, mas a vida dele não teve dificuldades, não teve sofrimento, sim, teve. Ele não tinha que passar por tudo isto. Passou. Então também na nossa vida possivelmente certamente teremos que passar por muitas coisas más, e nestes tempos que estamos a viver certamente muitas coisas más estão a passar na nossa vida, mas como é que podemos passar estes tempos em segurança? Em segurança. Realmente é talvez o segredo. Olhamos para outros exemplos, vemos Jó também sofreu doença, tudo isso, mas no final ele teve a vitória. Também o próprio apóstolo Paulo dizia, não é, que tinha um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente bem o que era esse espinho na carne, mas era uma coisa fisicamente que o atormentava, em princípio, não é? Mas ele disse: eu orei 3 vezes ao Senhor, mas nada aconteceu, não fui curado. E ele depois chegou a esta conclusão, que realmente Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É interessante, não é? Porque se nós olharmos talvez para... Fala-se que na Europa o cristianismo está a diminuir, não é? Que as pessoas já não acreditam tanto em Deus, principalmente na sociedade ocidental. Dizem que é por causa de uma questão, pronto, as pessoas são mais instruídas, há menos ignorância, a ciência está mais desenvolvida. Mas não parece que seja esta a situação. O que nós vemos é que o chamado progresso, não é, da nossa civilização, faz com que nós sejamos mais egoístas. No fundo, que é isto que Paulo está a dizer, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando nós não nos sentimos mais fracos, então recorremos a Deus. E também é assim neste contexto em que nós vivemos. Nós achamos que já não precisamos de nada, temos tudo, que a ciência resolve todos os problemas, e por isso já não precisamos de Deus. Não é uma questão de ignorância, ou sabemos mais coisas hoje do que sabíamos há uns tempos atrás, mas apenas porque somos mais egoístas. Achamos que resolvemos todas as coisas, não precisamos de nada, nem de ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz e nos chama a atenção. E não vamos ouvir isto em mais lado nenhum, possivelmente, não é? Essa é também uma coisa fantástica da palavra de Deus, é que muitas coisas que nós ouvimos e que nos tocam fundo, não é? E que contendem connosco, nós nunca vamos ouvir noutros livros, noutras situações, não é? Mas apenas aquilo que Deus nos quer dizer através da sua palavra, através do Espírito Santo, não é? Então, daí Cristo ser fundamental na nossa vida, né? Para fazer esta transformação, de sermos mais humildes, de vermos que há coisas que não entendemos, né? Aceitarmos que há coisas que não entendemos, vemos as limitações da ciência, não é? Grandes limitações nestes tempos em que estamos a viver, mas, como disse há pouco também, a ciência não pode dar explicação, porque não é o seu âmbito sequer para a nossa origem, para o significado da nossa vida, para o propósito, e qual é a esperança? Que esperança podemos ter? Não é? São coisas que a ciência não pode dar explicação. Uma palavra-chave é confiar em Deus. Porquê? Porque temos experimentado já que Ele é fiel, através da sua palavra, vemos que Ele tem sido fiel ao longo dos séculos, e também na nossa vida Ele tem sido
fiel, não é? Nós damos testemunho disso. Todas as coisas que vão correr bem? Não. Há coisas que vão correr mal. Mas no final, nós confiamos que Ele nos vai livrar. Portanto, a palavra de Deus deve ser lida realmente com este entendimento de que ela tem que concordar no seu todo, não é? Quando nós temos uma conclusão, já vimos isto, não é? Este salmo, que muitas pessoas podem concluir que Deus, nada de mal nos vai acontecer, não é? E depois, quando acontece alguma coisa de mal, então dizem, afinal, não podemos confiar em Deus, porque eu confiava e afinal fiquei doente, afinal aconteceu isto, afinal aconteceu aquilo. Mas Deus não é uma muleta, Deus não está ao nosso serviço, não é? Olha, agora cura-me, agora faz isto. Deus é soberano, não é o Deus utilitário que nós usamos quando nos dá jeito. Esse é o Deus criado por nós, mas não é este o Deus que nós estamos aqui a falar e que a Bíblia fala. Ele é um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, não é? E, portanto, tem o seu tempo, tem os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Porque nós podemos ver também em Romanos 8:28, que é um versículo muito conhecido, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que creem em Deus. Então, diz que todas as coisas contribuem juntamente. Não quer dizer que uma ou outra possa ser negativa, ou nos possa fazer mal, mas no conjunto, isto é, no final, teremos a vitória, né? Esta passagem também é bastante interessante em relação a isso. Diz conjuntamente, todas as coisas, no conjunto, há coisas que nós não entendemos, que se parecem más, e são más mesmo, mas no conjunto, nós sabemos que todas essas coisas vão contribuir para o bem daqueles que creem em Deus, que os confiam. Neste salmo, no versículo 4, ele diz que Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarão seguros. Isto é uma comparação com a galinha. Nós mais velhos talvez conhecemos melhor, já vimos galinhas com os seus pintainhos, que os mais novos já tiveram mais dificuldade em ver, mas é uma situação bastante ternurenta, não é? E que nos dá um grande exemplo, não é? Vermos a galinha com os seus pintos, porque ela abre as suas asas, os seus pintos ficam lá debaixo e ela protege-os de todo o mal. E é esta imagem que o Salmo 91 nos dá acerca de Deus. E Jesus também usou esta parte do Salmo 91, quando ele olhou sobre Jerusalém, e realmente ele diz que ele gostava, não é? Como a galinha faz, gostava de vos proteger, mas vocês não querem. Não é? E é a realidade. Realmente, Jesus é fundamental também neste sentido. Não é? Aí chega então a pessoa de Jesus, pelo sacrifício que ele fez, por amor de cada um de nós, ele é como esta galinha. Isto é, se houver sol forte que possa queimar os pintainhos, é a galinha que apanha primeiro com esse sol. Se houver chuva, raios, tempestades, é a galinha que está primeiro. Se houver um predador que vem à procura dos pintos, é a galinha que é primeiro devorada, não é? Então, este é o exemplo de Jesus Cristo. Em todas as situações difíceis, normais da vida, fáceis, Ele está sempre presente. Ele é como a galinha que protege os seus pintos debaixo das suas asas. Então, voltando e terminando com a passagem com a qual iniciámos, Jesus, depois da sua morte, ressuscitou, não é? Isto é um valor fundamental, é um princípio fundamental do cristianismo. Sem a ressurreição não há cristianismo. Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Deus não é um Deus de mortos, não é? Como diz a palavra de Deus, mas é um Deus de vivos. E então vemos que nesta passagem em João, capítulo 20, que Jesus, os seus discípulos estavam naquela situação, confinados, tal como nós estamos hoje, com medo, porque poderiam ser perseguidos e podiam ser mortos, tal como Jesus foi, e estavam ali fechados, uma dúzia deles, um pouco mais, estavam ali, e portas fechadas, e Jesus chega naquela situação, atravessa as paredes, atravessa a porta, misteriosamente, não sabemos como, mas já não era mais em corpo físico, não é? E ele diz, paz seja convosco. Realmente só Jesus pode fazer isto.
chegar ao pé de nós, seja qual for a circunstância, e dizer: paz seja convosco. Esta paz que nos ajuda a atravessar as circunstâncias, que nos ajuda a passar estes tempos em segurança. Porque estamos a ver já a luz ao fundo do túnel, porque estamos a ver a vitória no final. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Então, mas ele não diz só isso, ele diz: eu vos envio. É curioso, né? Que eles estão ali fechados e estavam com medo e podiam ser perseguidos. E Jesus diz: eu vos envio. E também na situação que nós estamos a viver é um pouco isso. Deus nos continua a enviar. Não quer dizer que tenhamos que ir lá para fora e desafiar as indicações das autoridades, não é isso que ele está a dizer. Mas ir, isto é, levar esta mensagem de esperança aos outros. Através de muitos meios, dos novos meios da internet, etc. Muitos meios estão ao nosso dispor, mas irmos e levarmos esta mensagem de esperança a outros que precisam dela é fundamental também. Então, para isso, Jesus disse: deixo-vos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que realmente nos consola nos momentos complicados, aquele que é a presença de Deus real em nós, ao longo de toda a nossa vida, em todas as circunstâncias, e que nos vai ajudar a passar em segurança por esta situação também. Vemos que naquela passagem havia uma pessoa muito pouco crédula, não é? Que era Tomé. Ele é um pouco como nós. Se eu não vir, se eu não puser a mão, se não me provarem cientificamente, se não houver provas. Mas, como já disse, para estas coisas nós não podemos pôr a ciência, as coisas básicas da nossa vida. Qual é a nossa origem? Qual é o significado da nossa vida? Qual é o propósito? Qual é a esperança que temos no futuro? Isso nós achamos em Deus. E não é uma questão de ignorância que buscamos em Deus, porque só Ele pode dar respostas a estas coisas. Nós temos experimentado na nossa vida essas respostas. Então, que nesta situação tu possas voltar para Deus, possas crer em Jesus Cristo, ser tal como teu Senhor e Salvador, porque Ele realmente faz diferença. E assim poderás viver estes tempos de maneira diferente. Continua a passar por dificuldades, certamente. Deus não nos vai tirar, mas vivemos de maneira diferente, com os olhos da fé, com os olhos que vê de maneira diferente as situações e o mundo à nossa volta. Que Deus te possa inspirar e dar esta confiança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do livro de oração comum, página 93, oração 47. Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te o dom da tua santa palavra. Seja ela a lâmpada que ilumina os nossos passos e a força das nossas vidas. Toma-nos e usa-nos para armarmos todos os homens e os servirmos no poder do teu Espírito Santo e em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fica entre nós, Senhor, neste dia. Fica entre nós e em paz viveremos. Fica entre nós, dá-nos tua luz, a noite jamais há de vir.
Senhor, as minhas mãos dar-te. Quero, Senhor, meu ser entregar-te. Fique entre nós, dá-nos tua luz. A noite jamais há de vir. Fique entre nós, dá-nos tua luz, os caminhos da vida, Senhor.